E o Internacional que basicamente tem interesse na contratação do lateral esquerdo Eric, jogador do Al Ain dos Emirados Árabes. Mas isso tu já sabe, o que eu quero falar hoje para ti é de outros clubes que estão interessados também nesse jogador que é cria do celeiro de Ases, foi vendido em 2019 por 4 milhões e meio de reais. E está muito perto, inclusive, de se naturalizar da seleção dos Emirados Árabes e jogar, inclusive, pela seleção do país como lateral esquerdo titular. No vídeo hoje eu quero te falar mais sobre essa situação, quero te falar sobre Thiago Maia, porque a negociação do Thiago Maia complicou, gurizada, porque o Flamengo cresceu o olho, abriu um leilão e a partir de agora aumentou o preço no Thiago Maia. 5 milhões de euros é o que o Flamengo quer. Eu quero te explicar um pouco mais a situação também no vídeo de hoje sobre esse jogador e também sobre dois jogadores que tiveram suas penas reduzidas no Campeonato Gaúcho, o caso do Mercado e também do Alan Patrick. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações, roda a vinheta. Boa tarde, colorados, começando aqui com novas informações aqui sobre o Internacional. E só antes de começar esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar aqui também o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Começando aqui sobre as informações do Internacional, eu quero começar aqui conversando com vocês sobre aquela pena que o Alan Patrick e o Mercado tinham tomado ainda no ano passado no jogo do Campeonato Gaúcho, na semifinal, na eliminação por Caxias. Naquele momento, esses dois jogadores tomaram 6 jogos de punição que teriam que ser pagos a partir desse ano. O Inter entrou, entre aspas, com recurso no TJD e a princípio conseguiu diminuir para 2 jogos. Ou seja, eles perderiam o jogo agora do fim de semana contra a Avenida, perderiam o segundo jogo lá em Juí contra o São Luís e no outro final de semana contra o Ipiranga no estádio Beira-Rio eles já estariam à disposição. O jogo acontece no dia 27 de janeiro. Então, a partir da semana que vem, o Alan Patrick e o Mercado já podem jogar novamente dentro do Campeonato Gaúcho, mas essa é uma situação ainda que não está 100% resolvida, até porque cabe um recurso por parte do TJD. Então, ainda essa situação ainda pode mudar, tá bom? Vai deixar muito bem claro também, mas a tendência é que o Inter tenha conseguido diminuir isso, diminuiu de 6 para 2, mas o Inter vai ter que pagar algumas cestas básicas, algo desse gênero, mas nada assim muito grande, tá bom? Outra situação que eu quero trazer para vocês, e essa complicou bastante, é sobre Thiago Maia, tá? O Thiago Maia, basicamente, a situação que estava muito perto de ser anunciado como novo reforço do Inter, ele nem viajou para a pré-temporada com o Flamengo nos Estados Unidos, era um jogador que, inclusive, já tinha se despedido do elenco, tinha entrado em um acordo com o Internacional, acertado bases salariais, está acertado aí na bases salariais com o Inter, mas faltava uma coisa para o Thiago Maia ser novo reforço do Inter, faltava a liberação por parte do Flamengo. O Inter fez uma proposta para o Flamengo de 3 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do Thiago Maia, 16 milhões de reais para ficar mais claro para vocês. E naquele momento o Flamengo queria 4 milhões de euros por 50%. O Inter tinha chegado em 3, o Flamengo pediu 4 e entrar em um acordo daqui a pouco por 3,5 ou pelos próprios 3. Mas a situação começou a mudar. Por quê? Porque apareceu novamente o Corinthians na parada. O Corinthians está com muito dinheiro, fechou com um patrocinador gigantesco que vai pagar o Corinthians mais de 120 milhões por ano e essa situação mudou completamente. Basicamente, a partir de agora, o Corinthians também entrou no negócio do Thiago Maia e o que o Flamengo está fazendo? Um leilão. O Flamengo quer ganhar o máximo de dinheiro possível e o Flamengo aumentou a proposta. Disse que a partir de agora o Thiago Maia só sai do Flamengo por 5 milhões de euros pelos 50% dos direitos econômicos. Isso é um valor maior do que o Flamengo pagou quando contratou o Thiago Maia lá em 2021 do Lille, quando o Flamengo pagou 4 milhões de euros naquela época. Outra explicação também que o Flamengo deu, essa informação inclusive é do Vene Casagrande, lá do Rio de Janeiro, é que basicamente o Flamengo diz que não quer fortalecer os rivais e candidatos grandes que ele tem para essa temporada. E a partir de agora, com as chegadas do Borré, do Alário, da manutenção que o Inter já tem no seu elenco, o Flamengo entende que o Inter é um candidato a títulos. É um grande adversário que o Flamengo vai ter nesse ano. E por isso que eles, se forem vender seus principais jogadores, que eles acreditam que o Thiago Maia é um dos principais jogadores ainda do seu elenco, eles só vão vender por preços acima do que ele pagou. Então, basicamente, a explicação que disse o Vene Casagrande de por que o Flamengo subiu essa proposta. Mas vale deixar muito bem claro que essa proposta ela subiu do nada. O Inter ainda tem um acordo com o Thiago Maia, possivelmente o Thiago Maia vai tentar ir conversar com a direção do Flamengo, vai tentar entrar em algum diálogo para ver se ele, por exemplo, consegue vir para o Inter, porque ele tá com vontade de vir para o Internacional, ele tem esse interesse, como eu falei anteriormente para vocês,
ele já fechou bases salariais com o Inter. O que falta mesmo nesse momento é a liberação com o Flamengo. Mas sim, o Inter já falou que não paga. O máximo que o Inter vai pagar pelo Thiago Maia é 3 milhões de euros pelos 50% dos direitos econômicos. Inclusive, o Inter já começa a ir novamente ao mercado e buscar um novo volante. É uma carência que o Inter tem desde a saída do Johnny no fim dessa temporada. O Inter chegou a estar avançado com o Fernando, deu todo aquele problema pessoal do Fernando. O Fernando foi para o Vila Nova para ficar mais perto da família. O Inter foi para o plano B, que era o Thiago Maia, e agora novamente essa negociação com o Thiago Maia deu uma certa complicada em função do Flamengo não estar mais querendo vender o jogador para o Inter por algum motivo e ter aparecido também o Corinthians na parada, tá bom? Outra coisa também que eu quero conversar com vocês é sobre o lateral esquerdo Eric. Todo mundo sabe que o Inter está atrás de um lateral esquerdo, só tem hoje o René no plantel, teria o Tauelara, mas o Tauelara voltou da pré-temporada com 8 quilos a mais e em 15% do índice de gordura, que é muito acima, por exemplo, e ele já tinha terminado a temporada do Inter acima do peso. Então já tinha todos esses fatores complicadores, inclusive hoje ele está treinando em Alvorada. O Inter ainda não liberou o Tauelara porque o Inter entende que não vai liberar um jogador, sendo que não tem, por exemplo, ainda um reserva para o René, né? E daqui a pouco, se o Tauelara novamente abrir a cabeça, conseguir, por exemplo, emagrecer, pode ser que seja reintegrado no elenco do Inter. Mas hoje o Inter enfrenta uma grande dificuldade de mercado, que é achar um lateral esquerdo. E tem alguns problemas ainda, porque esse lateral esquerdo não pode ser estrangeiro. O Inter já tem 9 com o Borré. O Inter tem 9 estrangeiros hoje no plantel. O segundo problema do Inter é que o Inter não pode gastar muito. O Inter não achou petróleo como todo mundo acha. E ainda mais a posição de lateral esquerdo, que é bem complicada de achar. Então, ou seja, o Inter vai ter que achar um lateral esquerdo barato, que seja brasileiro e que seja do mínimo ali do mesmo nível, que possa competir com o René. E é algo muito difícil nesse momento para o Inter. O Inter chegou a tentar o Iago, do Augsburg, ele fechou com o Bahia, fechou um pré-contrato com o Bahia. O Inter tentou o Marlon, do Cruzeiro. O Inter fez uma proposta de 6 milhões de reais, mais o Nico Hernandes. O Cruzeiro não aceitou essa proposta e disse que só vende o Marlon acima de 20 milhões. O Inter disse que não tem negócio. E agora o Inter olha o terceiro nome, que é o Eric, jogador do Al Ain dos Emirados Árabes. É um jogador que é cria das categorias de base do Inter, foi vendido em 2019 por 4 milhões e meio de reais, numa venda muito ruim que o Inter fez naquela época. O Inter, inclusive, ainda tem direitos econômicos do próprio Eric, né? Só para deixar claro para vocês. O Inter ainda tem uma parte ali do Eric, porque se o jogador fosse vendido posteriormente, o Inter teria uma porcentagem de futura venda, ele nunca chegou a ser vendido. Eu conversei com o empresário do jogador, que é o Léo Cornacini, e ele me disse basicamente que além do Inter, um outro clube brasileiro, um clube alemão e também o Shakhtar Donetsk, que também fizeram sondagens pelo Eric. Mas o Al-Ain não quer vender o jogador por 2 motivos. Primeiro, porque ele é um titular incontestável do Al-Ain. E segundo, que ele está para se naturalizar emiradense, que é para a seleção dos Emirados Árabes. Tá? Ele vai ser o lateral esquerdo da seleção dos Emirados Árabes, inclusive titular. E ele está muito perto de se naturalizar. E se confirmar a naturalização dele, vai acontecer algo muito ruim para o Inter. Ele vai ter que abrir mão de ser brasileiro. Tu vai falar, bom, ele pode ter uma dupla nacionalidade, assim como outros jogadores, por exemplo, como o caso do Wanderson, que tem dupla nacionalidade, é belga, mas também é brasileiro. Não, alguns países, como por exemplo Emirados Árabes, e até vou trazer um exemplo aqui no Sul, que é o caso do Elkson. O Elkson, quando veio para o Grêmio, agora em 2021, ele tinha se naturalizado chinês e abrido mão de ser brasileiro, entre aspas. E aí ele contava como estrangeiro dentro do Grêmio. No caso dos Emirados Árabes também acontece esse tipo de situação, ou seja, se o Eric se naturalizar lá do país deles, basicamente ele vai contar como estrangeiro se ele vier para o Inter, e aí seria um outro complicador que o Inter teria nesse problema. Então o Eric é um nome que não deve vir para o Inter em função de todos esses motivos que eu te falei. O Al-Ain não quer vender, renovou recentemente até 2028, vai se naturalizar por lá para jogar na seleção de lá, e ainda se naturalizar, ele vai contar como estrangeiro, e aí basicamente fica mais difícil para o Inter essa situação, tá bom? Mas o Inter segue no mercado atrás de um lateral esquerdo, mas vai deixar muito bem claro que é uma procura bem difícil, porque é muito escassa. Nem na seleção brasileira hoje a gente, por exemplo, tem bons laterais esquerdos, né? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa o teu gostei, volto logo mais com novas informações. Valeu, falou e fui!